bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um programa Foca no Enem. E estamos, gente, na contagem regressiva para começar as provas. E você aí de casa já sabe que aqui nós temos aulas preparadas especialmente para quem busca bons resultados e a sonhada aprovação. E nesse nosso último programa da temporada, tá chegando ao fim, né? Mas calma, gente, calma que temos conteúdos em dose dupla hoje, é isso mesmo. Hoje vamos falar de história e de geografia. E olha, para tirar todas as dúvidas sobre esses conteúdos, eu recebo a partir de agora os professores Breno Câmara e Gustavo Raquete do Colégio Contemporâneo. Sejam bem-vindos. Bom dia, professores. Bom dia, bom dia. E como é que tá a contagem regressiva? O coração dos alunos, vocês que estão sempre em aula aí, né? Tem esse contato direto com os alunos. Como é que tá o coração aí? Olha, eu costumo dizer que nessa fase agora já não dá mais tempo se for querer pegar todo o conteúdo. Mas se for para decorar um macetezinho ou pegar uma informação muito importante com a gente, essa aula vale ouro. Verdade, né? Hora de focar nas dicas agora, né? Porque o tempo já foi, infelizmente, quem não estudou, agora é hora de pegar a dica. Porque a dica vai focar você na questão, no Enem, é isso aí. Então, quem estudou, está preparado de verdade para a prova, agora é hora de ficar antenado aqui nessa aula. Tem um conteúdo específico aí de revisão para você ficar, com a memória afiada, né, para o dia da prova. Então, professores, aqui é a sala de aula de vocês. Sintam-se em casa, literalmente. Boa aula, tá bom? Muito obrigado. Bom, vamos começar então essa aula, que é mais uma parceria da TV Ponta Negra e do Colégio Contemporâneo. E aí, hoje nós decidimos trazer o quê? Ciências humanas, com foco em história, geografia e, claro, algumas pinceladas na sociologia e na filosofia que são fundamentais, além de que a arte. Não é, então? Exatamente. Bom, então vamos lá. Pode passar, por favor? Vamos para nosso primeiro comentário. A gente vai trazer para vocês aqui a questão fundiária, a questão agrária do Brasil, tá? Essa temática é muito importante e ela é muito esperada. Já tem muito tempo que a gente aguarda uma questão que traga realmente um foco na terra. Lembrar que o nosso Brasil ele já começa com a estrutura fundiária bem complicada, né, Gustavo? Isso, a estrutura fundiária do Brasil é importantíssima para a gente entender um pouquinho como é que funciona a divisão de terras, como é que ela foi feita, como é que isso aconteceu ao longo da história. Porque a história brasileira é uma história de latifúndios. E como nós temos uma história de latifúndios, trabalhar a questão da reforma agrária, da divisão de terras é muito importante. O Breno ele vai falar muito para vocês sobre essa questão da estrutura agrária brasileira durante a colônia, durante o Império. Exatamente. Quando a gente pensa, né, nessa estrutura agrária, vamos lembrar, o Brasil já nasce dividido em 15 lotes de terra, ou seja, já são 15 latifúndios, pelo menos aí 15 donos, 15 proprietários de um território muito grande que, na verdade, tinham mais ou menos 6 milhões de habitantes já. Eram 6 milhões de outros tantos donos que agora serão dominados por donos portugueses. Então, isso já marca essa estrutura fundiária brasileira. Um outro aspecto também importante, né, vou pular aqui em segurança alimentar, é a ideia dos conflitos no campo. Esses conflitos no campo são justamente enraizados nessa estrutura de latifúndio, nessa estrutura de cerca, tá? De cercamento das terras. Perceba, quando a gente pensa, por exemplo, Brasil colônia, eu já tenho terra ocupada com cana-de-açúcar, eu tenho terra ocupada com gado, depois vem o Brasil imperial, mais uma vez eu tenho essas ocupações territoriais, negando o acesso à terra aos indígenas, aos negros, a outros tantos pobres que migraram de Portugal para cá, não é? Se você chegar na Primeira República, mais uma vez, e aí nós temos a gênese dos conflitos no campo. Os conflitos no campo, eles não são atuais, eles têm uma atualidade mais efetiva hoje, mas eles estão na história do Brasil. É interessante perceber que, quando a gente fala sobre conflitos no campo, basicamente os conflitos no campo, na atualidade, eles envolvem a estrutura fundiária. É uma estrutura fundiária que segregou pessoas do acesso à terra. E quando você segrega camponeses do acesso à terra, automaticamente isso vai gerar problemas, porque alguns querem produzir, mas não têm terra para isso, e como eles não têm terra para isso, eles vão questionar o porquê deles não terem terra e porquê de outras pessoas terem terra. Então, essa ideia de estrutura fundiária e de conflitos da terra, ela envolve não só a história do Brasil, né, o passado, mas hoje também. E aí dá para perceber por que nós temos tantas discussões sobre os movimentos sociais da terra. Esses movimentos sociais da terra, eles fazem parte do nosso contexto histórico, da nossa atualidade e do nosso passado.
né? Agora, Gustavo, eu vou dar uma de Vanessa aqui, né? O que seria essa insegurança alimentar? Porque eu fico pensando, insegurança alimentar é comer um amendoim, ficar conversando e me engasgar, né? Que às vezes o menino tem dúvida, chega na cara do Enem e ainda não sabe o que seria essa insegurança aí. Bom, insegurança alimentar, ela pode ser trabalhada de algumas formas. A primeira delas, insegurança alimentar, é quando você tem um problema na alimentação. Falta nutrientes, falta alimentos, e aí você acaba não tendo nutrientes suficientes para a sobrevivência. E também você tem ela de maneira leve, de maneira média, de maneira grave. Quanto mais grave ela for, maior a insegurança, menor a alimentação que você tem. Mas, nesse caso também, a gente pode imaginar o seguinte, Breno, que faz parte da nossa estrutura fundiária. Historicamente, nós produzimos commodities. Nós produzimos produtos para exportação. Consequentemente, se a gente produzir produtos para exportação, consequentemente, nós deixamos de produzir alimentos. Então, um dos grandes questionamentos a nossa segurança alimentar, ela também envolve questões de produtos. O que nós produzimos? Soja para exportação ou alimentos para a alimentação da população? Então, essa questão é um foco para se pensar no Enem, uma questão para se olhar quando a prova do Enem chegar a vocês. Isso me traz também com relação, por exemplo, ao nosso estado, Rio Grande do Norte, né, que tem a fruticultura como base econômica. O que é exportado é de melhor qualidade. E o que fica? O que fica não é de tão boa qualidade assim. Daí, por isso, inclusive, algumas políticas governamentais ligadas, por exemplo, a campanhas de vacinação, que não são apenas vacinação. Por exemplo, você tem uma superdose de vitamina A. Por que isso? Porque existe uma carência nas crianças. Por que geralmente os bebezinhos eles têm que fazer uso, né, de um aditivo que seria a vitamina D? Porque existe uma deficiência, né? Então, tudo isso está inserido dentro da ótica da insegurança alimentar. E quando a gente fala em insegurança alimentar e produção agrícola, primeiramente a gente tem que entender o seguinte: o setor agrícola ele é muito valorizado. Economicamente, ele tem uma valorização muito grande. O Brasil, historicamente, ele é produtor rural. Por isso, nós temos essa valorização. A gente estava olhando agora há pouco que o Plano Safra desse ano foram mais de 360 bilhões para a agricultura. Então, ou seja, você tem uma estrutura agrária brasileira que é fomentada, que é financiada, justamente porque nós temos esse impulsionamento mundial de produção agrícola. Por isso que existe uma contradição aqui: agronegócio e agricultura familiar. Ou seja, quem produz muito, produz para quem? Quem produz pouco, produz para quem? Quem é que produz alimento? Quem é que produz commodity? Essa questão, percebam, vai envolver conflitos no campo, vai envolver insegurança alimentar e vai envolver estrutura fundiária no Brasil. Então, é um foco para se pensar, é um ponto para se buscar na prova, entender essas questões na prova, entender esses conflitos e justamente essas contradições que vão aparecer para vocês. E o mais interessante é que a estrutura de agricultura familiar é uma estrutura muito antiga, estrutura pré-histórica. A partir do momento que eu vivo a Revolução Neolítica, que eu passo a produzir, que eu passo a ter, então, ali a minha sedentarização, estou produzindo para o meu grupo, para a minha família. Ok, tranquilo. Mas perceba que esse debate, na verdade, essa ideia de a agricultura familiar é uma coisa extremamente atual. Nós temos ali um espaço da agricultura familiar. Vamos para tal feira que será da agricultura familiar. Como se fosse uma coisa de moda, né? Uma coisa meio modinha. Mas, na verdade, essa é a base da estrutura agrícola mundial. Porém, quando a gente pensa no latifúndio brasileiro, ele vai negar essa condição de agricultura familiar. Onde eu, que sou camponês, na verdade, deverei trabalhar neste latifúndio para o sujeito do agronegócio. Então, é muito importante que a gente perceba isso. E quando eu me nego a fazer parte desse processo e quero ter acesso à minha terra, aí chega o Estado e diz: não pode. Você não pode ter acesso à sua terra. Só pode ter acesso à terra quem compra ela. Isso fica bem definido em 1850, tá? Lá no Segundo Reinado, quando então é decretada a famosa Lei de Terras. É interessante que em 1850, Gustavo, a gente estava num processo de entrada, né, do fim das leis, num processo de entrada das leis abolicionistas, né? Na verdade, do fim da escravidão. E aí vem, então, a vinda de imigrantes para o Brasil. E aí o que é que nós vamos ter? Uma lei de terras, que proíbe que o escravo, que futuramente será livre, e que o imigrante que está vindo, tenha acesso à terra. Vamos aí à primeira questão? Olha só, na primeira questão nós temos o texto que diz: dispõe sobre as terras devolutas no Império e determina que medidas e demarcadas as primeiras sejam elas cedidas a título oneroso, assim para empresas particulares como para o estabelecimento de colônias de nacionais e de estrangeiros, autorizado o governo a promover colonização estrangeira na forma que se declara.
Olha que coisa linda agora. Dom Pedro II, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, fazemos saber a todos os nossos súditos que a Assembleia Geral decretou e nós queremos a lei seguinte. Artigo 1º. Ficam proibidos as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra. Joga nas alternativas aí. Vamos lá, meu diretor. Meu diretor é rápido, né, como uma bala. Olha só. A questão tratou de lei de terras. Aí nós temos as alternativas. A primeira vai dizer, ao tornar a aquisição um ato de compra, a lei de terra forneceu um impulso para a monetarização da economia brasileira e o surgimento dos bancos comerciais. Não faz muito sentido essa alternativa, não é? A letra B diz, a lei de terras abriu a oportunidade para que os imigrantes europeus passassem a usar o Brasil como destino de investimento. Não, já que ele não pode, ele não vai ter acesso à terra. Esse imigrante, ele é pobre, né? Geralmente pobre, fugido de guerras. Letra C. A lei de terras, juntamente com a lei Eusébio de Queiroz, promulgada no mesmo ano, foram medidas visando a integração dos trabalhadores. Já parei de ler, a lei de terras não integra. A lei de terras não integra, ela separa. Letra D. Ao bloquear a aquisição de terras por outro meio que não a compra, a lei de terras perpetuou a exclusão dos trabalhadores, em sua imensa maioria escravizados, da principal e abundante riqueza que dispunha o Brasil à época. Volta para cá. Não vou nem ler a letra E, porque Enem, assim como TV, nós temos tempo. Letra D, marca que é D de Deus. Interessante, para a gente pegar a lei de terras, né, 1850, o Brasil começa a pensar na reforma agrária, começa a pensar numa estrutura agrária lá no século XX. Se a gente pensar em 1964, você tem o Estatuto da Terra. Ali ele trata da função social da terra. Aqui na Constituição de 88 também vai trazer. Ou seja, a terra ela tem que ter uma função social, ela tem que ser produtiva. Por isso, a gente vai ver a questão seguinte, que vai falar justamente sobre questões que envolvam essa questão social da terra. Segura essa questão, professor, que esse conteúdo interdisciplinar está muito bom, né? Essa aula a gente vê cada vez mais na prova do Enem, no dia a dia dos alunos, né? Esse conteúdo entre professores, né, de 2 ou mais disciplinas, é muito bacana, a gente está curtindo muito, mas segura aí um pouquinho que daqui a pouco tem mais, porque agora, gente, a gente vai para um rápido intervalo, mas eu prometo, tá? Rapidinho mesmo. No próximo bloco a gente continua com a aula dos professores Breno Câmara e Gustavo Raquete, do Colégio Contemporâneo. Não sai daí. De volta com o Foca no Enem, mas olha que antes eu tenho uma dica para você. Eu quero falar sobre uma oportunidade para você aí de casa liderar o seu futuro. Com a Uninasal você conta com professores qualificados e laboratórios práticos para você ficar mais perto de aproveitar as oportunidades do mercado de trabalho. Vem fazer a sua graduação presencial com essa chance incrível que está aberta para você. Faça sua inscrição agora e garanta primeira, segunda e terceira mensalidades por apenas R$ 109,00 cada e até 65% de desconto nas demais mensalidades. Aqui você conta com instituição que já formou mais de 170 mil profissionais, com 8 em cada 10 alunos graduados já empregados. Essa é a sua chance de liderar a sua história. Acesse uninasal.edu.br agora e seja Uninasal. É o aprendizado que forma líderes. Condição por tempo limitado. E olha, agora sim vamos dar sequência à nossa aula. Chega pra cá, professor Breno, professor Gustavo. A gente estava falando aqui desse conteúdo interdisciplinar e o Breno também deu uma dica muito bacana ali, que é aproveitar quando você já sabe daquela questão, né? Você vê as alternativas, porque é uma prova muito cansativa, né, professor? Então, se você já tem certeza, já mata logo ali, que garante mais tempo, né? Exatamente, porque tem que deixar tempo para a redação, que a redação é o grande calo de todo mundo, né? Que vai tomar a maior parte do tempo da prova. Verdade. Gustavo falou que tem mais uma questão, então bora pra ela, Sim, né? vamos pra ela. Vamos embora, boa aula. Obrigado. Vamos lá, a gente falar uma questão basicamente sobre, hoje está falando sobre o Estatuto da Terra, né, que é de 64, e depois de 88 também tem na Constituição Federal Brasileira a questão da função social da terra. Ou seja, a terra ela é feita por uma função social, então tem que plantar, produzir, e terras improdutivas elas devem ser de maneira
legal, retirada do possuidor que não produz nela, para ser reformada. Ou seja, toda reforma ela envolve uma mudança, uma transformação naquela posse da terra. Por isso que essa questão aqui da Federal do Paraná de 2016 é bem interessante. Atualmente identificamos cerca de 7 mil famílias reivindicando diretamente ações de reforma agrária no Paraná. Ou seja, reforma agrária para reformar aquela estrutura agrária que nós falamos lá atrás. Localizadas em 121 áreas de conflito, que abrange acampamentos, imóveis ocupados. Aí ele começa a falar sobre quem são, terras indígenas, enfim, litígio. Eu vou rapidinho aqui nessa questão para a gente não perder muito tempo, mas ele está citando o quê? Algumas questões que deveriam ser produzidas e estão simplesmente em áreas que são de ocupação ou áreas improdutivas. Ele fala, esse número é subestimado em relação ao público potencial da política de reforma agrária, se considerarmos que há trabalhadores rurais em diferentes condições que têm interesse em participar do programa de reforma agrária. Ou seja, vamos separar as terras improdutivas daquelas devolutas e entregar para pessoas que queiram produzir nessa terra. Aí está lá. Além de pessoas que não desenvolvem atividade agrícola, mas que pretendem retornar ao campo ou desejam essa experiência como alternativa de vida. Ainda há 37 processos administrativos voltados para o reconhecimento e a regularização do território quilombola, sem um levantamento preciso quanto ao número de famílias. Ou seja, então nós temos muitas pessoas procurando terra, muitas pessoas a fim de produzir com terras improdutivas e nós precisamos então da reforma agrária para que isso aconteça. E aí está lá, a questão fala o seguinte, considerando as informações do texto de conhecimento sobre a questão fundiária no Brasil, assinala a alternativa correta. O número reduzido de famílias que reivindicam a reforma agrária no Paraná é decorrente da característica fundiária. Se vocês olharem lá, são 7 mil famílias só no Paraná. É muita gente, então não é um número reduzido. A B, problemas fundiários, como demonstrado no Paraná, são diferentes dos encontrados em outras partes do território nacional por envolver um número maior de atores, indígenas, quilombolas, sem terra, entre outros. O Breno já falou para vocês, agora há pouco, que esses problemas fundiários eles são nacionais. Desde a estrutura colonial, esses problemas eles acontecem. A C, a resolução da questão fundiária é uma questão jurídica, cabendo decidir quais terras são de domínio público e quais são de domínio privado. Lembrando, quem decide isso é o Estado que vai decidir qual terra deve ou não ser produtiva, ou ele que vai fazer a análise a partir do INCRA, que o texto era do INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que vai observar quais terras são aquelas necessárias a se produzir que não estão sendo utilizadas. A D, os conflitos fundiários são resultados da demanda por parte da sociedade de lotes para a reforma agrária. Presta atenção, os conflitos fundiários, eles não são resultado das demandas, eles são resultados da falta de apoio estatal para que essas terras sejam entregues a partir da reforma agrária. Por isso que a alternativa E, que é a correta lá, políticas fundiárias, a exemplo da reforma agrária, opõe diferentes visões sobre a função da terra. A gente falou agora há pouco para vocês a diferença entre o latifúndio improdutivo, do agronegócio produtivo e de grupos sociais como sem terra que desejam acesso à terra. Ou seja, a questão E, que fala basicamente sobre a nossa explanação inicial da aula. Um detalhe importante, Gustavo, geralmente quando se fala de reforma agrária, o aluno ou quem está assistindo a gente já pensa logo, esse papo aí é de uma ala aí que eu não gosto muito. Deixa eu só te contar um segredo, tá? Isso aqui é uma aula de história com muito embasamento e eu tenho que te dizer, reforma agrária não é um papo só de um lado. É um papo tanto de esquerda quanto de direita, porque a reforma agrária é uma temática da Roma Antiga, tá bom? Desde a Roma Antiga se propunha a reforma agrária pela ideia de expansão do território e pelo controle de poucos sobre aquelas terras. A gente fala de reforma agrária em Roma, fala de reforma agrária na independência dos Estados Unidos, fala de reforma agrária na Revolução Francesa, que são dois movimentos liberais, inclusive, burgueses, tá bom? E fala de reforma agrária hoje, né? Lá vai o Cebolinha. Vamos para a próxima questão? Vamos lá. A próxima questão diz assim, junto a um vasto grupo de pessoas que trabalharam ao seu lado desde o final da década de 1970, Chico Mendes idealizou o modelo que traduziu com perfeição a ideia de desenvolvimento sustentável, bem antes desse conceito se popularizar. Uma invenção brasileira que não tem comparação com qualquer outra no mundo. Pessoal, você que está em casa agora, tá? Solta o café da manhã e preste atenção. Chico Mendes, sujeito, gente boa, tem um bigodão, lembra um pouco o Belchior, né? Veja, pessoal, a ideia de desenvolvimento sustentável, como eu disse, né, a coisa do modinha, já se falava disso nos anos 70, que seria o quê?
respeitar o direito dos seringueiros que vivem naquela região, no caso, o Acre, respeitar o direito dos seringueiros de promover o seu extrativismo e de ter o seu sustento. Só que você tem que entender o seguinte, no contexto da década de 70, o Brasil vivia ditadura militar e está passando por um processo de colonização, recolonização das terras do Amazonas e do Acre como um todo. O que é que vai acontecer? A pecuária começa a ganhar espaço e a pecuária passa a substituir, então, a borracha. Nesse sentido, esses seringueiros começam a ter suas terras tomadas, invadidas, e é nesse momento que entra Chico Mendes na história. É por isso que a questão vai falar de Chico Mendes, relacionando Chico Mendes ao extrativismo da borracha, ao extrativismo do látex. Por isso que a questão em si do assassinato de Chico Mendes, que vai acontecer nos anos 90, nos anos 80, 90, 88, no ano da promulgação da Constituição, 88, no final de 88, é justamente enfatizar a luta deles pela terra. Era uma terra de extrativismo. O que é o extrativismo? Você extrai da terra o que ela pode te dar. No caso aqui, eles iam para os seringais, que ficavam na floresta, escolhiam as seringueiras e retiravam das seringueiras o látex. Por isso que a resposta já de cara, como o Breno já disse anteriormente, não percam tempo. Se é um texto que remete a Chico Mendes, ele remete à reserva extrativista. Então está lá, reserva extrativista, que assegura a proteção florestal e das populações tradicionais, tema de redação do ano passado. Ou seja, pessoas que são da tradição da estrutura brasileira. Pomareiros, quilombolas, ribeirinhos, populações indígenas, não só populações indígenas, mas também todas essas que eu citei para vocês fazem parte da população tradicional, inclusive aqueles que extraem da natureza a sua sobrevivência. É o grande calo do cara do ano passado, né? Que ele acha que população tradicional é a tríade, branco, preto e indígena. Aí, coitado, se deu mal na redação. Não assistiu a aula da gente, né? Bom, mas vamos seguindo. Pessoal, nossa próxima temática, olha só, humanas e a condição urbana, tá? Vamos falar um pouco de segregação socioespacial, conflitos urbanos, hierarquias urbanas e fluxos econômicos nos espaços da cidade. Vamos lembrar, se o Brasil começa com latifúndio e há um processo de segregação no campo, imagina quando quem enriquece no campo decide viver na cidade. O que é que vai acontecer? E quem era empobrecido no campo e que vem para a cidade tentar uma vida nova, será que vai conseguir riqueza ou vai piorar a sua situação de empobrecimento? É interessante, inclusive, a gente dialogar com algumas obras, né, como Vidas Secas, né, de Graciliano Ramos, dialogar com Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto, até mesmo, então, com O Bicho de Manuel Bandeira, que são textos que vão remeter a essa condição humana, né, de segregação. E quando a gente fala em segregação socioespacial, nós estamos falando de espaços urbanos também. A quem se dedica os espaços urbanos? Essa chargezinha que é bem interessante. Para onde é que vão as pessoas que moravam nos centros urbanos? Essas pessoas elas estão relegadas às periferias. Por quê? A especulação imobiliária, a estrutura predial, o crescimento vertical das cidades vão tirar essas pessoas da região central e elas vão ser encurraladas em espaços com pouca infraestrutura, com pouca sobrevivência, ou seja, com poucas questões de sobrevivência. Por isso que nós temos conflitos urbanos que envolvem essas questões. E, obviamente, esses fluxos econômicos desses espaços da cidade, eles acontecem de maneira exclusivas. Em algumas regiões o fluxo é maior, em outras o fluxo é bem menor e, por isso, faz com que se concentre economicamente em alguns espaços, deixando outros espaços simplesmente relegados da estrutura. Isso, se a gente pensar, quantos migraram para Natal? Quantos migraram para o Rio de Janeiro no início do século XX? Quantos migraram para São Paulo no início do século XX? Que são áreas de investimento agora de uma indústria, né, que está nascendo ali por volta de 1900, 1910 e que vai ganhar muita força depois dos anos 40, né, já na era Vargas. É importante lembrar que esse período ele é chamado de Belle Époque brasileira, a nossa bela época. E só um detalhe, tá bom? Pensou em conflitos urbanos, é pensar em revolta da vacina, revolta do bota abaixo, revolta da chibata. Essas três questões sempre estão presentes na prova do Enem. Então não custa nada, ó, dica de ouro, dá uma olhadinha. Repetindo, revolta do bota abaixo, quando as pessoas são expulsas do centro do Rio de Janeiro e são marginalizadas. Revolta da vacina, quando não há uma explicação mais tangível para as pessoas do que seria então a vacina e o pessoal se rebela. Foi expulso no período, agora vem me vacinar?
Não é? Que história é essa? E, por fim, a revolta da chibata, que é a conservação dos antigos valores patriarcais senhoriais, que é a Marinha Brasileira achando que ainda podia chicotear os negros que eram marujos. E, atualmente, os movimentos dos sem-teto, movimentos dos trabalhadores sem-teto, que pleiteiam moradias dignas, já que na Constituição de 88, novamente ela, lembrando, a Constituição de 88 é importantíssima para o Enem. Nós estávamos conversando agora há pouco em off, são 35 anos da Constituição. Então, ou seja, o Enem não gosta muito de aniversário, porém, 35 anos, pode ser que apareça alguma coisa relacionada a isso. Movimentos sociais urbanos. Falamos de movimentos sociais rurais, no meio rural, agora, um movimento social urbano, que é a luta por direito à moradia. Então, preste atenção que os movimentos sociais, eles aparecem em história, aparecem em geografia, aparecem em sociologia, ou seja, como uma busca justamente pelos espaços ou pela ocupação desses espaços urbanos aos quais nós estávamos falando agora. É isso, professor, estava aqui de olho nesse conteúdo, mas calma que ainda vai ter questões, né? Os professores vão estar aqui ainda, lá nas nossas redes sociais, lá no YouTube da TV Ponta Negra e também do Colégio Contemporâneo, respondendo as questões, porque a aula vai acabar aqui na TV, mas segue por lá. Mas antes, eu queria aproveitar a presença de vocês, do Gustavo, do Breno, que já esteve em outras oportunidades aqui, para a gente ressaltar a importância desse momento agora. É momento de tranquilizar, né, professores, os alunos. A gente já revisou o que tinha para revisar. Quem está se dedicando já estudou bastante. Agora é manter a calma, né, Gustavo e Breno? Eu costumo dizer que agora é a hora de pegar as dicas, focar nas dicas e no sabadão, véspera de Enem, vai ficar com a família. Curtir a família, descansar, relaxar, esquecer porque vai estar tenso. Então, ele tem que esquecer um pouquinho essa tensão e tentar refletir bastante. No dia seguinte, acordar bem, alimentar bem, uma comida leve, que está acostumado, para evitar qualquer tipo de problemas maiores. Mas, caso contrário, cabeça no lugar que tudo vai dar certo. Relaxar a mente, né? É importante também, né, Breno? Isso. Eu sempre penso assim, essa ideia de comer o que você sempre comeu, no dia anterior e no dia da prova, para não fazer estripulia e aparecer coisa diferente aí. E para ter um bom relaxamento, Vanessa, eu acho fundamental você se ligar nisso aqui, que é o relógio, tá? Não adianta você ter estudado um ano inteiro, você que já vem de alguns anos aí na batalha para aquele tão sonhado curso de História e não conseguiu passar, não é verdade? Então, por favor, saia de casa cedo, não se atrase. Vai ter muita gente na rua, pode ter acidente, coisas do tipo que Deus me livre, não vai ter, tá? Então, chegue na hora que vai dar certo. Perfeito. Gustavo, Raquete, Breno Câmara, muito obrigada pela presença de vocês. Infelizmente, o nosso tempo aqui na TV acabou. Muito obrigada pela companhia de vocês nessa temporada inteira, nesse último programa, né, da temporada. Mas, como eu falei, você aí de casa continua com a gente, com a nossa aula pela internet, lá no canal da TV Ponta Negra. Até a próxima!